Fala aí galera, tudo bem? Você já ouviu falar de Bacon? Não, esse não, o outro. Francis Bacon, é esse aí. Segura aí, vamos lá. Fala aí! 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 1, 2, 3, 4. Fala aí! Fala aí galera, tudo bem? Então, como eu disse no início, nós vamos falar hoje sobre Francis Bacon. Sabe bacon, aquele temperado, tipo douradinho? O douradinho Esse aí. Um dos mais importantes cientistas, porque lançou as bases para o que hoje nós conhecemos sobre o método científico, que é utilizado pela ciência para estabelecer e validar hipóteses e deixar de ser uma teoria e passar a ser então uma realidade, uma prática científica. Quem duvide até mesmo que o homem foi à Lua. Que você vai entrar numa lua, se ela é redonda, ela não tem porta. Muito se especula a respeito da origem de Francis Bacon. Há quem diga que ele era filho de Elizabeth I, rainha da Inglaterra. Há quem diga também que ele era autor das obras de William Shakespeare, já que nós não temos a evidência realmente de se ele existiu, né? Então muitos dizem que ele era apenas um pseudônimo. Shakespeare era um pseudônimo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Que Shakespeare era um pseudônimo de Francis Bacon. Francis Bacon teve uma vida de luxo até. Seus pais por trabalharem no palácio, ele proporcionou a ele acesso a boa educação, a boas escolas, e ele pôde se desenvolver então em diversas áreas acadêmicas. 3 mais 4. Bora, caramba. 28? Acertou. Ah, miserável. Quem te ensinou isso? Professor, foi meu professor muito doido de ciência. Infelizmente, Bacon ele não fez boas escolhas. Todas essas facilidades que ele teve na vida não deram a ele a sabedoria para fazer escolhas corretas e ele acabou entrando por um caminho muito difícil. Você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Aos 23 anos, ele foi nomeado chanceler no parlamento inglês. Porém, 3 anos depois, ele acaba sendo expulso do parlamento por ter sido comprovada o envolvimento dele com suborno e desvio de dinheiro. Francis Bacon ficou arrasado com essa situação e ele chegou até o ponto, ele descreve em sua história, de pensar em tirar a própria vida. E ele então se recolheu e passou a se dedicar ao estudo da filosofia. E esse recolhimento dele o fez pensar profundamente na sua vida, porque talvez essa mudança acabou sendo uma grande bênção para a vida dele, pois ele pôde repensar o seu caminho e escolher fazer diferente. E nesse caminho ele acabou encontrando em Deus o seu refúgio e a sua ajuda. E ele passou então a se dedicar ao estudo da filosofia. E nesses estudos ele ganhou a sua então proeminência até os dias de hoje. Ao se dedicar então ao estudo da filosofia e da ciência, ele então tem a sua mais proeminente tese, que tem a ver com o seguinte postulado. Para ele é o seguinte: para um fenômeno natural ser cientificamente comprovado, esse fenômeno precisa ser repetido várias e várias vezes, e sempre que for repetido tem que chegar ao mesmo resultado. Então assim, ele diz que algo é comprovadamente científico. Ah, agora eu entendi! E por isso a ciência hoje ainda usa essas bases do método científico. A ciência é você tem uma hipótese, você vai testá-las. Então, quando alguém for refazer esse experimento científico, sempre tem que chegar à mesma conclusão. É como se eu pegar uma caneta e deixá-la cair, e deixá-la cair, e deixá-la cair, e deixá-la cair, e deixá-la cair. Chega! E se você for pegar a caneta aí na sua casa e deixar ela cair, você vai reproduzir, vai ter o mesmo resultado. Então, isso nós temos então um postulado científico sobre a gravidade, né? A atração. Então, eu consigo fazer aqui, você consegue fazer aí. Então, isso para nós é um fato científico. E ele lançou essas bases. Essa base científica foi chamada mais tarde, veio a ser conhecida mais tarde por empirismo, que é um conhecimento derivado da experiência que pode ser reproduzido em qualquer lugar e tem que chegar sempre ao mesmo resultado. Quando se fala em Francis Bacon, a história o julga de diversas maneiras. Há um lado que o condena, as suas atitudes, suas escolhas, seus postulados científicos, e há um outro lado que o absorve, que olha os benefícios que os seus estudos trouxeram, as práticas que ele acabou adotando após isso, após ter mudado de direção.
Então, sua vida é julgada por duas vertentes hoje. Mas a principal vertente que ele tem que se preocupar, que será julgada, é a vertente de Deus. Assim como eu e você, a nossa vida, a cada dia, passa por um julgamento divino. E é com esse julgamento que a gente deve se preocupar. O que as pessoas dizem de você, que você é isso, você é aquilo, não deve importar. O que importa é o que Deus pensa acerca de você. E se você sabe que em alguma maneira, de repente, você não está seguindo os caminhos de Deus, nunca é tarde para mudar de direção. Olha a história de Bacon. Ele estava envolvido com desvio de dinheiro, com suborno e outras coisas ruins que ele fez de escolhas para a sua vida, mas ele notou e ele percebeu que havia esperança para ele, se arrependeu e mudou de direção, e Deus o usou de uma maneira grandiosa para lançar bases em toda a ciência e trazer melhoria para muitas vidas. E Deus pode fazer isso também por você. Assim como Bacon encontrou em Jesus um grande amigo, um Salvador, hoje esse mesmo amigo e Salvador está à sua disposição. Olha só o que Jesus diz para você e para mim em 1 João capítulo 2, o verso 1. Ele diz assim, olha, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a Bíblia continua dizendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. Jesus, Ele quer perdoar você a cada dia. Jesus quer purificar a sua vida, a minha vida, e fazer-nos a cada dia mais e mais parecidos com Ele. Que tal você aceitar essa grande oferta de Deus hoje para a sua vida? Que Deus te abençoe e que você possa fazer a cada dia ótimas e boas escolhas.